Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade à saga de Amós, o guerreiro em A Fuga de Sodoma. No último episódio vimos ali Amogal deixando o alojamento após ter tratado a respeito do guerreiro com o seu chefe Jamal, seu chefe e seu comparsa nos negócios escusos. Agora vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre Zulai. Então acompanhe. Zulai, filha única, jovem, bonita, inteligente e corajosa, morava em uma pequena fazenda nos arredores de Damasco, na Síria, sua terra natal. Quando foi dada como esposa a Abias, um soldado da guarda damascena, que por sua coragem e astúcia viria pouco depois a assumir o posto de líder na corporação. Era uma mulher de sangue quente que desde cedo se acostumara aos trabalhos pesados. E agora, após o casamento, tendo-os empregado e os criado para ajudá-la nas lidas da casa e nos afazeres da fazenda, via que lhe sobrava muito tempo, e por ter perdido os pais, pois estes morreram algum tempo depois de seu casamento, sentia-se muito só, e não se conformando com aquela situação, pois era mulher dada ao trabalho, passou a pedir ao marido, quando este deixava Damasco e descia até sua casa nas ocasiões de licença de seu trabalho na guarda, para que estivesse ensinando o que também ministrava aos seus soldados, ou seja, o uso das armas. O marido, conhecendo a esposa e sabendo como esta era ousada e impetuosa, não relutou muito em lhe fazer os desejos. A princípio, como se fosse uma brincadeira entre marido e mulher, porém logo viu que a intenção de Zulai era em aprender sobre armas e defesa. E era um desejo realmente sincero e verdadeiro. Então passou a lhe ensinar de verdade. Primeiro foi a funda, depois o arco e flecha e finalmente espada, sendo que de tudo ela aprendeu um pouco, pois treinava com dedicação. Abias ficava como que admirado com o comportamento da esposa, pois era ao mesmo tempo em que truculenta e rude, dócil e frágil, sempre obediente, tratando a Abias de forma digna como seu senhor e marido. Depois aprendeu também a montar e conduzir cavalos, pois até então somente lidava com bois, jumentos, camelos e ovelhas. Porém, vindo Abias, o marido, à sua casa, sempre montava um cavalo e trazia um outro com as cargas, de modo que assim cavalgava sem nenhum problema, aprendendo também muitas coisas sobre os cavalos, que eram mesmo escassos por ali, quando até mesmo os soldados ainda montavam jumentas, pois os cavalos eram de alto valor comercial, só os tendo os de grande posses, os reis ou alguns comerciantes. Os criados não entendiam aquele comportamento esquisito de sua senhora, pois nenhuma outra mulher sabia usar a funda, o arco, a flecha, muito menos espada. Nenhuma outra mulher montava cavalo ou sequer outro animal e saía como Zulai, a galopar pelos campos da propriedade sempre que tinha um à sua disposição. Porém, todos eles, criados e empregados, tinham carinho e respeito pela sua senhora, pois esta a todos tratava de forma bondosa, com dignidade, com docilidade e em nada os menosprezando.
Assim, pouco tempo depois, com a vinda do filho, a mulher se aquietou, dando mais tempo ao filhinho recém-nascido, Urias, pois foi este o nome que o pequeno recebeu dos pais. Por outro lado, Abias permanecia boa parte dos dias junto aos soldados na cidade. Zulai era muito bonita, tinha longos cabelos pretos e olhos castanhos escuros brilhantes, em um rosto de formato arredondado, onde o nariz de contorno suave e delicado, juntamente com a boca de lábios rosados e carnudos, finalizavam o belo conjunto. As mãos eram calejadas e com algumas marcas de cicatrizes, provocadas pelo trabalho pesado e também os treinamentos a que vinha recebendo. O menino crescia forte, saudável. O pai Abias se orgulhando de ambos, filho e esposa, e continuando em sua vida de soldado. Descia sempre que possível à sua casa, onde passava todo o tempo ao lado do filho e da esposa, e assim os dias iam se passando. Um certo dia, porém, Abias, tendo sido ferido, contraiu uma doença, ficando constatado que estava leproso e que não poderia mais estar junto aos outros soldados. Sendo mandado de volta para casa, ainda sendo proibido de conviver com a família, os empregados e criados, até que a doença estivesse deixado. Como muitas vezes acontecia, mas ao invés disto, o mal avançou ainda mais, quando então passou a habitar em uma tenda em um outro extremo de sua propriedade e distante da casa, sendo de tudo provido pela esposa, porém com o passar dos tempos, não regredindo o mal e sendo conhecido de todos que estava leproso, começou a ser ameaçado, pois também era sabido que todos com esta enfermidade deveriam viver isolados, para que o mal não contaminasse a outros, e assim resolveu que passaria a viver em uma colônia de leprosos, local distante de Damasco, e desceu de seu país, seguindo para o sul, ao lado de Sodoma. E chegando a uma colônia de leprosos, ali ficou, deixando a esposa com o filho e o trabalho de conduzir a fazenda. Abias tinha consciência de seu problema e sabia que tanto a doença poderia estar regredindo como avançando, como também poderia ficar curado como acabar morrendo ali. De nada adiantava se desesperar. Tudo que podia ser feito estava sendo feito. As ervas, os chás, os ungüentos, tudo estava sendo usado. Só restando mesmo a ele esperar. Ficamos por aqui. Voltamos com o próximo episódio de Amos, o Guerreiro, em A Fuga de Sodoma.